Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais incrível, o mais glorioso, o mais impactante, o mais intrigante, o mais empolgante podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem e as pessoas que reclamam. Eu sou o seu apresentador, o nerd que não dorme, Rafael Coelho. Comigo hoje estão Wagner Nascimento. Olá, pessoas. Que já está revirando os olhos antes sequer do episódio de fato começar. Não, ele está nos julgando muito. Eu tenho cover disso. Também comigo está de volta, ela que esteve ausente por o que pareceu uma eternidade, mas foram só 2 episódios. Eu acho. Ou 3, se contar o especial do Flash, que ela não quis ver o Flash. Muito obrigada. Bibiana Link, bem-vinda de volta. Não, é demais pra mim. Muito obrigado por episódio. Muito obrigada. Sim, pelo menos alguém sente minha falta, né? E diz, não, fez muita falta. Quer dizer, eu acho que todo mundo aqui sente a minha falta, menos um. O Alexandre. Acho que todo mundo aqui sente a minha falta quando eu não estou, menos uma pessoa. Que não é o Xandinho. Como não? Porque ele sente a minha falta quando eu vou na esquina. Olá! É verdade, eu já liguei pro Alexandre e ele tava chorando porque tinha ido comprar pão. Viu, Leonardo? Ué, viu o Leonardo por aqui? E por falar nele, Leonardo! É o único que não está sente. Comigo também. Leonardo. Olá, pessoal, tudo bem? E aliás, eu lembrei de ti ontem, eu tive no aeroporto. E eu quero usar desse espaço aqui pra fazer uma reclamação. O que porcaria fizeram com o aeroporto, cara? Reformaram tudo lá, né? Sim, tá diferente. Tá uma rodoviária... Bem diferente. Ai, meu Deus, lá vem o papo. Tem muito pobre no aeroporto? Não, tem muita loja e comércio. É uma porcaria. Mas o aeroporto sempre foi assim. Não. Logo que fizeram o terminal novo, tava melhorzinho. Agora tá uma porcaria. Não achei. Achei bem útil. Extenso corredor com 2 escadas aqui e ali, o acesso é bem mais complicado. Mas isso aí, meu amigo, os aeroportos hoje em dia são basicamente um corredor. O pessoal já... Uma porcaria. Que eu vou te dizer, né? E ele, que é o defensor mundial de aeroportos, Alexandre Rossi. Que viagem é essa, doidão? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais Illuminati do mundo. Hoje eu tô doidão, a Lucy Crazy. A Lucy Crazy. Meu Deus, por essa eu não esperava. Agora tu Eu também não, meu Deus do céu. Eu falei que era a Lucy Crazy. Não, e a Bi, semana passada, a Bi veio me dizer que sempre achou que essa frase fosse... Porque essa frase é uma frase da Nazaré Tedesco de uma novela, né? Acho que é Senhora do Destino, a novela? Acho que é, né? E ela fala, tô doidona, a Lucy Crazy. E a Bi sempre achou que era a Lucy Crazy. E eu não tenho comentários, meu conhecimento sobre novelas é ainda mais raso que o meu conhecimento sobre cinema, que já é da profundidade de Pires, né? Então... Nossa, ele quer ser modesto hoje. Eu sou sempre modesto, mas... Nossa. Comparado com o Leonardo, todos nós somos, né? Nossa, mas que isso? Já começou assim? O Pistolinha veio pistola hoje, é brincadeira. Exatamente. Bom, hoje nós estamos aqui reunidos todos para falar bobagem, mas também porque a gente está seguindo uma série de episódios que a gente chama carinhosamente de A Corrente. Não a Corrente do Mal, a Corrente só, a gente não tem muita... Poderia ser a Corrente do Mal, né? Às vezes ela é bem do mal, às vezes nem tanto. Depende de um elo aqui, se depender de um elo, o céu... Eu não diria isso, acho que vários elos diferentes já fizeram o mal nessa corrente. Mas não vou citar nomes, vou ficar quieto na minha. Mas dessa vez, continuando a partir do filme Mad Max Estrada da Fúria, que foi vencedor do último voto popular que a gente teve, caiu sobre os ombros de Leonardo Wittmann continuar essa jornada, né, linkando um filme. Sobrevivemos ao filme do Leonardo Wittmann. Sobrevivemos. Calma, não chegamos nesse ponto ainda. A gente nem começou a falar do filme.
Calma, e é velhinho. bizarro pensar que a gente começou no Homem que Mudou o Jogo e a gente tá agora falando desse filme que é O Mistério de Silver Lake. E Leonardo Wittmann, tu que escolheu o filme, como eu já falei, eu tô me repetindo pra ganhar tempo, pra te preparar emocionalmente pra poder responder a pergunta que eu vou te fazer. Como tu chegou nessa escolha? Só uma questão, o Moneyball foi o primeiro da corrente? Foi tecnicamente o primeiro, Ah. que foi o episódio que daí eu falei, nós vamos ver Superbad. Ah, sim. Não, tá, E daí ok. a nossa corrente, a grande feature nova do podcast começou Superbad. Agora de repente melhorou. Enfim, como eu cheguei nesse filme, a minha conexão com Mad Max foi uma conexão bem simples, que é uma conexão de elenco, né? Que a Riley Keough, que tá no Mad Max, também está no A Corrente do Mal, ela faz a vizinha do Andrew Garfield. Então essa foi a minha conexão. Mas, na verdade, esse filme eu vi pela primeira vez ano passado no streaming, e eu gostei muito, assim, ele me intrigou muito esse filme. Peraí, qual streaming? Mas fala em termos de cores só. Desculpa, ano passado eu vi no streaming azulzinho, no Prime. Mas ele está no Prime e também no roxinho, que é o HBO Max. E dessa vez falar os nomes, eles não estão nos pagando. Tá, eu vi no roxinho. Dessa vez eu vi no... Tá, dessa vez eu vi no roxinho. E é um filme que quando eu vi a primeira vez ano passado me intrigou muito, assim, porque pra mim, pelo menos foi um filme muito diferente, assim, muito... uma mistura de vários gêneros, parecia, vários elementos, enfim. E eu sempre quis trazer ele pro podcast, assim, sempre ficou na minha listinha, um dia eu quero discutir esse filme no podcast. E fiquei muito feliz quando eu consegui fazer essa conexão com o Mad Max, pensei, tá, então está na hora de falar sobre o Mistério de Silver Lake. E é isso. Este é a minha conexão e como chegamos aqui. Massa. O Mistério de Silver Lake é dirigido pelo David Robert Mitchell, um cara que não contente de ter um primeiro nome, ele tem 3. não deram sobrenome pra criatura, enfim, não é problema meu. Ele também dirigiu A Corrente do Mal, que se chama It Follows também, e acho que são os únicos 2 longas que ele dirigiu, né? Dirigiu um outro que é de 2010, que não me lembro o nome agora. Acho que é The History of American Sleepover. Ou talvez seja um curto. The Myth of American Sleepover. Tá numa das curiosidades que eu tenho aqui, por isso que eu anotei. Mas é longa, né? Não é curta, acho que é longa mesmo. Eu acho que é. Mas... E ele tá trabalhando num filme não anunciado ainda com a... Putz, me fugiu o nome dela agora. A atriz que faz a Mulher Gato? Anne Hathaway. Sim. Que... Ele não tem muitos filmes no currículo, né? Mas os filmes dele que eu vi eu achei bem, bem interessantes. Assim. Mas é um diretor que pra mim já começa a, de certa forma, despontar, assim, em termos de estilo e tal. Mas o que eu queria falar de interessante é que ele, por causa da greve, pra quem não sabe, tá tendo uma greve em Hollywood, a gente tá meio furando... Não estamos furando a greve aqui, porque esse filme é de um estúdio chamado A24, que já aderiu aos pedidos dos roteiristas e atores. De roteiristas e atores, de pagamentos residuais e tal, por trabalhos. Então eles podem seguir gravando e não tem problema nenhum. Então se o próximo filme do David Robert Mitchell for pelo A24, como esse vai seguir acontecendo, vamos ver. Eu tô curioso e eu vou dizer aqui rapidinho também, eu fiquei muito feliz quando esse filme começou e apareceu o logo do estúdio esse A24, que rapidamente tá virando meu favorito. Assim, não é que tudo que eles lançam seja bom, não é, mas até os filmes ruins que eles lançam são interessantes, sabe? Sim. Tem muito filme deles que eu, tipo, Farol, eu não gostei. Mas, cara, eu prefiro ter assistido o Farol do que não ter assistido o Farol, sabe? É um filme que é interessante, te deixa pensando em algumas coisas. Mas, enfim, sem mais delongas, nós vamos... Eu odeio o Farol. Algumas pessoas do podcast odeiam o Farol, não é? Algumas. Eu poderia perguntar agora qual é a opinião do Wagner sobre o Farol, mas aguardem. No futuro próximo nós teremos essa resposta. Surpresas em breve. Eu espero, vamos ver. Antes de mais nada, eu tenho que falar que a gente vai fazer spoiler do filme inteiro. Esse é um filme que tem algumas surpresas, alguns detalhes de história e tal, que são surpreendentes.
vale a pena ver o filme. A gente vai tentar cobrir, acho que tudo. Geralmente eu prometo aqui que nós vamos falar tudo que acontece no filme, mas esse é um filme que acontece tanta coisa que eu não prometo isso. Aliás, foi a sinopse mais difícil de escrever da minha vida, eu acho, essa. Então eu optei por fazer um recurso que eu uso bastante aqui, mas vocês vão entender. Sam, Andrew Garfield, de Espetacular Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, e Clique, Clique, Boom, e Stand By Me. É um jovem vagal que mora em um condomínio fechado e passa os dias espionando sua vizinha, que anda de topless cuidando de pássaros e recebendo visitas, cuidando de pássaros. Ele também recebe visitas da sua namorada, amiga colorida, conhecida, a atriz, que sim é listada nos créditos como atriz. Então esse é o nome da personagem, I guess. Até que um dia ele vê uma nova vizinha que recém se mudou, que é a Sarah, que é a Riley Kellogg, que o... Kellogg. Desculpa. De Mad Max Estrada da Fúria, que é o Link, enfim, a razão pra gente estar vendo esse filme. Após ajudar o cachorro dela a se aliviar, ela o convida para entrar no apartamento e os dois se chapam e assistem TV juntos. Uma noite inesquecível para Sam, uma terça-feira para Sarah. Mas a noite é interrompida pelos colegas de quarto de Sarah, entre eles um esquisitão com tapa-olho e clima muito piratesco. Ao se despedir, daí ela decide, acabou a noite, tu vai embora, meus comparses chegaram. Quando eles estão se despedindo, eles veem fogos de artifício no céu e ela parece muito impactada por isso. Na manhã seguinte, ele descobre que ela sumiu e o apartamento está agora vazio. Decidido a descobrir o que houve, Sam começa a investigar e acaba indo a uma festa onde, depois de perseguir gente, enfim, tem toda uma coisa que acontece aí, onde a filha de um milionário desaparecido tá, e daí tá todo mundo, mas ela não tá chocada que o pai dela tá sumido e tal, ela tá fazendo festa, e isso me lembrou muito, não sei se vocês lembram, esse ano, há um tempo atrás, teve o submarino, aquele que se perdeu, e os filhos estavam meio nessa batida assim também, fazendo festa e postando no Instagram coisas felizes, enquanto o pai tava morrendo no oceano. Me lembrou muito isso. Mas enfim, ele tá lá na festa e daí ela recebe a notícia que o pai dela morreu e sai da festa. Sam depois vê no noticiário a notícia e reconhece, entre as imagens aparece um chapéu, que é o chapéu que a Sarah tava usando, e ele fica, não, ela morreu no acidente. Sam embarca em uma incrível sequência de desventuras, descobre que a sociedade é controlada por uma elite obscura, é urinado por um gambá, conhece Jesus, bate em Jesus, é drogado, descobre túneis escondidos, conhece o rei do sem-teto, encontra o compositor de todas as músicas, presencia um assassinato / capa da sua Playboy favorita, é atacado por uma mulher coruja, entre outras insanidades. Tudo culmina com ele rastreando através de um mapa de cereais, junto com o mapa do Zelda original, de Nintendo 8 bits, da revista Nintendo Power número 1, que eu lembro dessa revista, eu tive ela. A localização de uma cabana de um culto em que pessoas ricas usam para se preparar, tomando chás alucinógenos e coisa e tal, para serem enterrados como reis em abrigos subterrâneos, com um harém junto, que o Sam tinha se deparado já antes. Através de uma videochamada, ele descobre que Sarah está em um abrigo com um milionário que supostamente havia morrido no incêndio e que está feliz, ou tenta aparentar estar. Ele aceita um chá do cultista e desmaia. Sam acorda agora prisioneiro do rei do sem-teto, e após descobrir que os cultistas que ele havia ameaçado agora também estão no subterrâneo, ele é solto. Ele volta para casa e vai visitar a mulher dos pássaros. Daí eles estão lá se divertindo. Quando a polícia vem para despejar Sam, ele não está mais em casa. Ele está do outro lado do condomínio. Tipo, dá pra ver, é muito perto. Enfim. E na parede do seu apartamento está o símbolo dos... Eu não sei qual é a tradução que usaram. Fique quieto. Oi? Alguma coisa fique quieto, né? Isso, fique quieto. É que os mendigos usariam o símbolo com o significado de fique quieto. Eu tava pensando que era mais andarilhos, porque hobo é uma coisa entre mendigo e andarilho, não é uma tradução que a gente tem um termo específico, assim. Mas enfim, é por isso que eu titubeei ali.
E depois ele vê esse símbolo de fique quieto, close no Andrew Garfield, ele olha com uma cara estranha e enfim. Interrogação. E créditos, é bem legal, interessante. E antes da gente começar a falar nas impressões do filme, Alexandre! Diga lá. Curiosidades do IMDb. As cenas com Sarah na piscina são recriações quase exatas das cenas do último filme da Marilyn Monroe, que se chamava Something's Got to Give, de 62, que foi um filme que não foi concluído porque ela morreu devido à morte dela, eu acho que durante as filmagens, né? Mas podem ser encontradas filmagens desse filme na internet e online, né? Então foi as cenas da piscina ali com a Sarah, que é a Riley Keough, são recriações desse filme. Embora inicialmente não seja um sucesso de bilheteria com o público, o Under the Silver Lake, né, conquistou seguidores cult que estão convencidos de que existem metapistas, códigos e cifras ocultos espalhados por todo o filme. Esperando para serem descobertos. Isso inclui referências ao mistério que cerca a identidade do assassino do cão, várias cifras ou códigos diferentes, sistemas de geocodificação e até mesmo a análise de fogos de artifício no filme. E certamente isso vai mudar a vida de todos eles. Conectando o padrão sonoro. Conectando o padrão sonoro que eles emitem ao código Morse. Então, e em certas cenas do filme tem pichações que podem ser vistas nos banheiros e nas paredes, que são codificadas com uma cifra chamada Copiale, ou Copiale, não sei como é que fala. A cena em que o Sam tá vendo o filme, né, que ele conhece as Shooting Stars Girls, né, que é as garotas do Shooting Star, é uma recriação desse filme que o Leonardo citou no começo, que é o primeiro filme do David Robert Mitchell, que se chama The Myth of the American Sleepover. Eu acho que ali o filme dentro do filme é uma recriação de uma cena do primeiro filme dele. Quando o Sam conhece as duas atrizes enquanto assiste esse filme, elas estão meio que apoiadas numa lápide que se chama Hitchcock. Então, tá escrito Hitchcock. E tem múltiplas referências aos filmes do Hitchcock nesse filme, incluindo Janela Indiscreta, que é a mais evidente. Imediatamente a Janela Indiscreta é impressionante, assim. E a última curiosidade que eu achei a mais interessante é que depois dos créditos da A24, né, no começo do filme, tem alguns slides que passam, né, que é um unicórnio, um tigre, uma cobra e um leão. Vocês sabem decodificar isso? Sim, Under the Silver Lake. Foi, sim. As iniciais de cada animal são iniciais do filme. Sim, unicórnio, tigre, snake, né? E lion. Unicorn, tiger, snake and lion. E forma a palavra Under the Silver Lake. E eu tenho uma curiosidade não oficial, não trazida para Alexandre Rossi. Que esse filme, ele... Tá, tu falou que ele... Qual foi a tua primeira curiosidade? Que ele saiu do cinema e papapá. Que ele não teve grande bilheteria. Ele não teve muita bilheteria porque não deixaram. Esse filme ficou 3 dias em cartaz. E devido a um acordo com a Amazon, o filme estreou em streaming 3 dias depois de ter saído nos cinemas. Sério? Então, o A24 meio que assim, largou. Nos deem dinheiro, a gente vai largar ele na Amazon. Daí eles deram dinheiro, eles largaram ele na Amazon. Em 2018, isso, quando o filme saiu. Então, tipo, ele sequer teve muita chance. Ele abriu em meia dúzia de telas só. E sumiu, assim. Foi meio que, inclusive, procurando... Um final de semana. Se tanto. Foi tipo a Cinderela Baiana lá do A24. Que a filme também ficou em cartaz 3 dias. Mas uma das coisas que eu... Depois de ver o filme, eu procurei um pouco... Eu tentei não ler nada a respeito do filme, pra ficar mais nas minhas impressões, mas eu fui ver algumas impressões gerais de público, assim, e muitas das reclamações que eu vi foi gente falando, eu teria visto cinema, mas sequer tive a oportunidade. O filme tava no streaming imediatamente. Não sabia disso. Isso é uma sacanagem, tipo, A24 merece elogios, merece, mas essa é uma decisão que não tem sentido, sabe? Ou se tu vai fazer um acordo, faz antes, ou enfim...
Eu acho que era um filme que teria apelo, né, pra Total, chamar público. Mas, enfim, é isso. Vamos para as primeiras expressões. E eu quero, assim, só manchete mesmo. Wagner, te contém. E eu vou começar por ti, pra te começar contigo. Qual é, assim, em linhas muito gerais, tu vendo o filme, qual foi tua primeira percepção, assim? Sem entrar muito em detalhes de história e coisa ainda. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. Só a primeira percepção? Tipo, depois de ver o filme, né? Foi bem... depois de ver o filme? Talvez... Mas já quer que ele diga? Ué, mas... Não, inicialmente eu gostei, né? Eu gosto o início do filme. Eu gosto de filmes assim que te jogam no universo super diferentão, assim, sem dar maiores explicações. Né? Então, inicialmente, a minha primeira impressão foi bem positiva. Era um filme que eu estava curioso para assistir. Eu já tinha visto Corrente do Mal, então eu estava interessado. Depois a minha opinião mudou, assim, ao longo do filme, a minha opinião mudou. Não foi para melhor, mas enfim. Sendo bem breve. Alexandre, qual foi a tua primeira impressão, assim, tendo visto o filme? Então, cara, é difícil sintetizar tanto assim nessa apresentação, mas eu acho um filme corajoso, tá? Eu acho que ele tinha tudo. Ele tem uma premissa que ela permite, ela contempla uma certa preguiça criativa que o filme não abraça, sabe? Uma certa... Como é que eu posso dizer? Ele fala muito, até é meio que paradoxal a gente falar um pouco, tentar entender esse filme é um pouco paradoxal, ou tentar explicar esse filme, porque o filme fala muito justamente sobre essa busca incessante sobre significado, né? E satiriza um pouco isso. Então a gente tentando decodificar tudo que tem no filme, e certamente eles deixaram pistas ali de propósito para isso, a gente já está fazendo aquilo que o filme satiriza, entendeu? De certa forma, então é um pouco paradoxal. Só que quando tu faz isso, quando o filme faz isso, né, ele tem essa proposta de criticar essa busca por significado, de satirizar esses grupos, tipo, isso aqui é uma mensagem Illuminati. Os grupos não sei se é ocultista que chamam, sabe, essas pessoas que ficam tentando achar significados. Isso aqui é um grupo... Os doidinhos de bar. Então, acho que o filme vai um pouco nessa pegada, só que aí ele te dá uma certa liberdade no roteiro, digamos assim, para tu simplesmente sequenciar imagens esteticamente que causem um certo estranhamento, que sejam meio fora do comum, fora do habitual, e tu pode fazer isso ao bel prazer. E era isso, entendeu? E tipo, imagens esteticamente bem compostas, um cenário que causem estranhamento, mas o filme não faz isso exatamente. Ele tem esse mundo com premissas meio abublé, meio assim... Eu tô prestes a bater o gongo do Alexandre, porque tu já tava falando há meia hora. Exato. Mas ele... tá, foi mal, mas é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que ele não faz isso, ele tem a sua jornada interna ali, mas depois eu complemento, desculpa. Não, mas só uma dúvida, a gente vai ter um momento depois para uma tese sobre o filme? Óbvio, porque eu quero falar. Óbvio, claro. Eu só quero fazer primeiras impressões, assim, porque esse filme é um filme que vai se revelando. Eu acho que o que o Wagner falou, tipo, eu tive uma primeira impressão e depois eu tive uma segunda primeira impressão e daí no final eu tive outra impressão, é apto. Bibi, qual foi a tua primeira impressão? Não entendi. Mentira. Não. Resumi. Não, acho assim... Vou tentar ser breve. Eu já tinha ouvido falar do filme,
mas nunca, eu só ouvi falar no nome do filme e ouvi dizer que o filme era interessante, mas nunca vi nenhuma análise sobre o filme, tá? Então, isso daí, pelo menos para mim, me deixa curiosa. E eu acho que aquilo que eu falei em cima do teu comentário, Rafael, eu acho que o filme tem apelo, sim, para ter público. Eu fiquei interessada. O visual dele é interessante também. E, bom, começou... Eu também, eu achei que era uma coisa e depois, para mim, assim, descambou por um lado que... eu achei, assim, muito... Não era informação, entendeu? Muitos elementos jogados, sabe? Que poderia ser um pouquinho mais sintetizado, tá? E eu me interessei, assim, no início. Eu achava que era, sei lá, um suspense, sabe? Alguma coisa, assim, mais, talvez, séria. E, enfim, eu não quero falar, não dar tudo aqui. Mas foi para outro lado. Não quer dizer que eu não tenha gostado do filme, mas não é um filme que me tocou. Não me tocou. Eu até perguntei hoje pro gente assim, mas como é que o filme acabou mesmo? Sabe? Não lembrava. E a gente viu ontem. Ontem? Ontem. Eu não lembrava como o filme tinha acabado, eu não lembrava da última cena, sabe? Mas, ok, isso não quer dizer que eu tenha odiado o filme, não. Tem ali seus elementos bons, mas é isso, o filme não me tocou. Interessante. Leonardo! Tentei resumir. Perfeito. Não, antes de começar a falar, tenta te teleportar pro primeiro momento que tu viu esse filme. Qual foi meio que tua primeira vibe, assim, quando tu viu ele a primeira vez? Porque agora tu já tá contaminado, é uma segunda opinião, que eu quero saber também, mas vamos por partes. Acho que a minha primeira sensação foi muito parecida com a segunda, assim. Mas a primeira foi mais forte porque a primeira vez que eu vi eu fiquei intrigado com o filme desde o começo, assim, tipo, porque ele começou e eu não sabia o que ele era exatamente, assim, sabe? Era bem, tipo, concordo um pouco com a Bibi, parece que ele ia para um lado, mas depois ele automaticamente vai para outro e eu não sabia exatamente o que eu estava vendo, mas eu sempre achei um filme muito intrigante e hipnotizante, eu diria mais. Mas no início ele é mesmo. Pra mim é uma mistura de um monte de coisa, assim, sabe? É diferente, é difícil, é um filme que é difícil tu definir o que ele é, assim. Mas enfim, é isso. Massa, então antes de mais nada eu vou... Não, antes de mais nada não. Minha opinião rapidinha também, minha primeira impressão, foi que eu achava que esse filme era um mistério de assassinato. Eu já tinha me sido recomendado e tal, e eu não... As poucas coisas que eu ouvi, tinha morte, alguém desaparecendo no meio, beleza, é um tipo de filme que eu vou gostar de ver. E qual não foi minha surpresa quando o filme vai se revelando que, na verdade, é uma jam session como se o Quentin Tarantino e o Charlie Kaufman dividissem a autoração de um filme. E foi uma doideira, assim, eu entrei... É um filme que entra pelo ralo, por assim dizer, e sai no outro lado. E é muito doido e eu fiquei empolgado o tempo inteiro. Então eu só quero dizer que minha primeira impressão foi muito divertida, apesar de tudo. E agora eu queria ampliar o debate. Vamos agora, então, pro momento teses do dia. Quem quiser começar e... Não, primeiro, antes de tudo, desculpa. Vou fazer uma pergunta pro Leonardo. Que tu me surpreendeu com a escolha desse filme. E eu vou ter que te perguntar, cara. Assim, diretaço. Fala. Na cara. Que geralmente tu é um cara que não é muito fã de filmes coisas acontecem ou que não parece ter uma linha de raciocínio tão evidente. Obviamente tem, todos os filmes têm, mas esse meio que disfarça ela tem um clima meio Antonioni até no Blow Up também, é um filme que é meio assim, meio desvairado em certos aspectos e com personagens quase escrachados. Então assim, é um filme bem que eu não associo com o teu gosto, mas me surpreende tu falar que tu gostou bastante do filme. E eu queria então saber mais ou menos assim como que esse filme caiu no teu agrado, assim, sendo tão não característico, né? É curioso falar de Antonioni, porque eu não gosto de Antonioni, mas o David Robert Mitchell falou que foi uma das influências para esse filme, né? Eu também estava pensando sobre isso hoje, assim, né? Que eu não gosto de filmes que parecem meio aleatórios ou meio alegóricos e que parecem só
parecem só, sei lá, junções de cenas que não fazem muito sentido, assim, né? Tipo, enfim, por exemplo, Blow Up não é um filme que eu gosto muito, por exemplo. É um dos meus filmes favoritos. Sério? Blow Up? Sim, adoro. Mas o... Nossa. Depois daquele beijo, pra quem... depois daquele beijo. Mas é difícil explicar também. É que pra mim, dos filmes estranhos que eu já assisti na minha vida, esse é um filme estranho, mas pra mim ele tem uma lógica interna. Que pode não ser uma baita lógica, pode não ser tudo super coerente, mas pra mim ele tem uma lógica, ele tem uma narrativa, ele tem uma história. E essa história é calcada em coisas tipo, um personagem que vai procurando coisas, vai encontrando coisas e vai criando conexões entre elas. E a proposta do filme, pra mim, é tipo, ele aleatoriamente vai conectando as coisas e essas coisas, por algum motivo, tem uma conexão. Tipo, então é um filme... O filme, pra mim, ele tem uma vibe que eu acho que também tem um pouco no Corrente do Mal, que nisso eu acho que os dois filmes parecem que são filmes que eles... dependendo de como tu olhar, eles parecem que são meio que um sonho, assim. Esse segundo... várias vezes nesse filme. Sim, eu também. O Mistério de Silver Lake, eu tenho um pouco... Parece muito essa sensação de... É quase... a lógica narrativa dele, pra mim, é a lógica de um sonho. Tipo, isso acontece, e daí o cara junta essas coisas, e essas coisas têm um significado, né? Isso coloca a história pra frente. Então tem essa coisa do andamento da história, né? Mas... E acho que essa própria questão da investigação, né? Porque ele também é um filme meio noir, é um filme investigativo, da maneira que eu vejo, mas não é um filme noir preto e branco, mas é um filme noir em Los Angeles, né? É um filme noir, digamos assim, à luz do sol, que eu acho interessante. E um pouco isso, assim, acho que um pouco essa mistura um pouco da mística do cinema em Los Angeles, tudo isso, assim, eu me atraiu. Eu não esperava que fosse me atrair tanto, assim, mas me atraiu. Então agora eu quero ouvir do Vaguinha, que reclamou que eu cortei a parte da tese dele. Vaguinha, te solta agora, então. Traz tua tese pra gente. Talvez eu fale um pouco mais do que o habitual, mas eu prometo que... Vamos lá. Talvez não tenha muito mais do que falar depois. Então eu vou jogar agora. Vai lá. Como eu falei, inicialmente eu curti muito, assim. Eu acho que ele tem uma lógica... Acho que dá muito para pensar a cultura contemporânea através dele, assim. Porque, até pegando uma coisa pessoal, esse último sábado, eu decidi não trabalhar, assim. Eu costumo trabalhar aos sábados. E aí eu pensei, eu rendi muito a semana, eu vou me permitir não fazer nada. E aí eu fui assistir um episódio de uma série, aí eu terminei a série, entrei no Instagram. Saí do Instagram, fui ver um vídeo do YouTube, eu terminei de ver o vídeo do YouTube, fui no WhatsApp, e chegou um momento que eu tava assim, meu Deus, eu tô igual uma barata tonta, não aguento mais, eu tô indo de uma coisa pra outra sem refletir muito e tô surtado aqui. Eu acho que o filme retrata muito bem isso, assim, a partir do personagem do Senna, assim, né? Esse cara que ele vai pegando coisas aleatórias e vai seguindo pistas sem refletir. Eu acho que isso é muito a cultura contemporânea, assim. A gente é tão soterrado de informação, de artefatos culturais, né, de produtos, que a gente não consegue refletir, não consegue criar sequer uma identidade própria, né? Eu acho que o Senna representa isso. E eu gosto muito do jogo de referências, desde a Hollywood clássica até, enfim, as revistas da Playboy, revista de jogos, né? São coisas que os marcos temporais começam a ficar borrados e tal. E gosto muito disso no início, né? Eu acho que isso me pegou muito, assim. Só te interrompendo, Wagner, desculpa, só para fazer uma adição. E essa própria coisa para mim da identidade do Sam que tu falou, né, que é difícil identificar ele ou criar uma identificação para ele. Na própria sala dele, né, a gente vê guitarras, a gente vê videogame, a gente vê revistas, então, tipo, pôster de filmes, né, então a gente entende, esse cara é um cara das artes, ele gosta de cultura pop, mas a gente não consegue entender exatamente o que ele está procurando, né? Por que ele está em Los Angeles? Ele quer ser um cineasta, ele quer ser um músico, ele quer ser... A gente não sabe o que ele é de fato.
Então eu acho que, só complementando o que tu falou, assim, que eu acho que tem essa coisa de a gente não sabe exatamente o que ele é, né, o que ele faz, né. Isso eu achei muito interessante, assim, porque acho que é o dilema contemporâneo, assim, como é que a gente constrói uma identidade própria sendo tão soterrado de informações? E a gente acaba sendo essa colagem meio louca, assim, meio bizarra. Então, esse aspecto do filme eu acho interessantíssimo. Só que aí o filme, e aí de novo vou falar do tempo do filme, ele tem 2h20. E aí eu tava assim, nesse início eu tava super empolgado, meu amigo David, eu tô contigo, cara. Eu gostei lá de Corrente do Mal, eu tô te achando incrível, tô te seguindo. Quando chega 50 minutos de filme, 1h, eu começo a pensar, David, eu acho que tu não tem muito mais a me dizer, sabe? Porque aí começa uma repetição dessas referências, né? Os mesmos filmes, Hitchcock, e sabe, de novo, isso começa a me cansar. E aí, pensando em termos de conteúdo, eu acho ele meio superficial na crítica que ele tenta fazer, sabe? Tem esse aspecto genial que eu acho das referências culturais e tal, mas de resto, eu acabo achando ele meio superficial, meio raso. E aí, Wagner, tu só quer filme cabeça? Não, né? Eu gosto de um bom filme galhofa, mas o filme, ele começa de maneira pretensiosa, ele é pretensioso, né? Então o meu sarrafo aumenta. E aí mesmo quando a gente pega... E aí mesmo numa cena que eu acho incrível, a única cena que eu realmente acho incrível nesse filme, que é a cena do compositor, eu acho aquilo demais. Mesmo a crítica que tem ali é muito banal, tipo, os executivos da indústria musical só querem dinheiro. Você jura? Não, porque a propaganda, ela quer te manipular. Bom, o significado da propaganda é esse, né? Desde a Segunda Guerra Mundial a gente sabe que esse é o propósito da propaganda. Mas também tem os códigos para as pessoas secretas e tal. Essa pegada também, isso é uma coisa minha, eu não sou muito dessa vibe de teoria da conspiração, tá? Então talvez isso seja, não me pega, tá? Embora eu acho curioso, né? Tipo, o Senna é esse personagem paranoico, aí ele chega lá para uma pessoa aleatória, cara, eu acho que eu tô sendo seguido. É claro que tu tá sendo seguido. Então é um mundo onde todo mundo é meio pirado, tu é meio surtado, né? É interessante isso, embora não seja a minha pegada, tá? Então eu acho que a crítica que ele tenta fazer é meio... Eu acho um filme pretensioso, sabe? Eu acho que é esse filme que é para ser o novo cult, né? E aí eu vi um monte de crítica falando, nossa, esse filme já é um cult. Sim, ele é um cult bem fabricado, né? E isso me incomoda. Esse tipo de proposta, esse tipo de diretor que faz isso me incomoda. E a outra coisa que me incomoda profundamente é a questão de gênero nesse filme, tá? E aí eu entendo... Foi a coisa que me incomodou mais. E aí eu acho assim, eu acho que não é só ele, tá? Eu acho que atualmente a gente tem uma onda de diretores que eles querem criticar algo e aí eles resvalam naquilo que eles querem criticar. E aí, tipo, eu entendo que ele queira mostrar como foi a representação feminina no cinema hollywoodiano, né? Que era uma representação objetificada, hipersexualizada. E como que ele faz essa crítica? Objetificando e hipersexualizando mulheres. Mas aí também acho que eu concordo, mas eu também acho que é o ponto de vista do personagem do Andrew Garfield, que ele faz a mesma coisa. O personagem dele objetifica as mulheres, né? Idealiza as mulheres. Eu acho que sim, mas o problema pra mim daí é que o roteiro... Esse filme tem um número grande de personagens femininas e são todas escritas exatamente da mesma maneira. Sim, exato. Sim. Isso pra mim é o problema do filme, sabe? Um momento, pra mim, eu tava, assim, a gente tá vendo a perspectiva do Sam, que é esse incel, esse cinéfilo incel, e tudo bem. Mas é isso que o Rafael falou, todas as mulheres, absolutamente todas as mulheres desse filme são escritas da mesma maneira. A gente tá vendo mulheres, às vezes, que nem são da perspectiva do Sam, e elas estão nesse modo, assim, elas não são nada. E aí eu fico, ele quer fazer uma crítica, mas eu não tô te entendendo, cara. Sabe? Isso me incomoda profundamente. E aí me fez pensar assim da importância da representatividade no cinema, assim, sabe? E aí tipo, me deu assim, cara, eu quero ver mais mulheres, mais pessoas
negras, mais pessoas queer fazendo cinema, seja na direção, seja como roteirista, seja na montagem. Criando, atuando, trabalhando, tudo. Eu quero outros olhares, assim, sabe? Porque eu terminei esse filme e eu tava assim, será que eu quero ver mais um filme de um homem branco, hétero, andando por Los Angeles e batendo punheta? Porque, assim, o cinema é isso, sabe? O Homem Batendo Punheta é meio que a marca do A24. Desculpa cortar rapidinho, eu só queria falar isso, porque acho que tem poucos filmes deles que não tem, é impressionante. É uma coisa assim, do Cavaleiro Verde ao Mistério de... Desculpa, pode falar. Não, pode ser uma marca do estúdio, assim. Mas me incomodou, assim, sabe? Então, acho que tem essa coisa continuando na questão da masturbação, da masturbação criativa, assim, sabe? Do diretor que, tipo, olha só como... Tecnicamente, eu imagino que seja... Eu não sou da área, né? Eu não sou de cinema, então eu imagino que seja dificílimo fazer um filme desses, assim. Eles são muitas referências. A maneira como ele filma, tipo... Cara, acho demais todo esse trabalho. Todo esse trabalho de juntar essas referências e ter uma... Porque tem uma narrativa, eu concordo com o Leonardo, o filme tem uma narrativa, né? Não é simplesmente uma piração. Mas, de novo, parece essa coisa desse exercício estético pela estética, porque quando a gente vê o conteúdo, eu acho a indústria cultural quer te manipular, nada faz sentido, esse niilismo cultural, sabe? As coisas não fazem mais sentido. Mas eu acho que o filme não quer se aprofundar. Eu não sinto isso. Eu não acho que o filme quer se aprofundar muito nisso. Eu acho que o filme só quer jogar isso de uma maneira bem direta, bem gratuita até, sabe? Eu não sinto que ele quer ser profundo sobre isso, assim. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque, cara, quando terminou o filme, eu tava... eu gostei de maior parte do que eu vi. Ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, mas eu acho que tematicamente o filme não resolve absolutamente nada do que ele... Não resolve. Temas. Não resolve. E isso não me incomodou, sabe? Eu terminei o filme e tava, acho que isso é válido, sabe? Até certo ponto. Não sei, eu tô só rapidinho, só pra seguir a partir do que o Wagner falou, que eu concordo em grande parte com o que ele fala, inclusive a questão da representatividade nesse filme é bem... Enfim, podia ser melhor. Inclusive, eu acho assim, tem diálogos das personagens femininas, tu pode jogar de uma pra outra e não vai mudar absolutamente nada quase no filme. E é uma coisa assim que, cara, eu fiquei chocado. A personagem é aquela da atriz que dorme com ele no começo do filme, que é no começo do filme eu tava simpatizando a full com ela, e daí ela some do filme, aparece por uma cena que eu, gostei dela, mas agora eu já acho que é mais por méritos da própria atriz do que do roteiro. Sim. E depois completamente descartável. Por que a gente não tem... Tipo, seria legal se ela ajudasse a contrapor alguma coisa do que tá acontecendo, dos eu também senti e tal. isso. Ela não adiciona nada, sabe? Não te cortando, eu também senti isso. Que ela aparece ali no início, quando ela vai visitar ele, eles transam, tal. E aí né, corta, vai pra outra cena, daqui a um pouco ela tá ali naquela, que ele tá tomando banho, né, pra tirar o fedor lá do gambá, ela lendo a história pra ele. Aliás, pra mim essa... A cena que ele é mijado pelo gambá, só rapidinho. É maravilhosa. É incrível. Eu adoro aquela cena, bem feita. Eu tô com o gambá. E eu vou te dizer, não sai, porque uma vez o meu pai, ele foi mijado por um gambá. Tá até hoje fedendo. Não, meu pai não fede, mas assim, a bermuda que ele usava, meu pai não fede, pô. Não sei o que eu falo. Ele teve que botar no lixo a bermuda. Não saiu o fedor. Bom, mas enfim, o Andy, o personagem ali do Sam, ele fede pra sempre porque ele é ceboso. Enfim. Ele é ceboso. E... Bom, voltando. E aí tem aquela cena ali que ele tá na banheira, então ela fica lendo pra ele. Eu achava que ela ia ser mais relevante pra história. É tudo acessório. Todas as mulheres são acessórios pra aquele cara, sabe? Isso daí me incomoda horrores. O Wagner tá falando, eu não quero ver mais um hétero branco batendo punheta por Los Angeles. Cara, se ainda fosse um hétero branco, sabe?
que tivesse um pingo de sensibilidade, mas é isso, sabe? É sempre essa coisa assim. Daí tudo bem. Ele tem sensibilidade, ele é bom no Mario. Cara, sei lá. Tô brincando. Por favor, alguém chama o Alexandre pra conversa, porque ele tá... Xande! Isso! Aí a mulher desaparece. Não, só pra concluir, a mulher desaparece e nunca mais aparece na história. Cadê essa mulher? Eu achei que ela ou ia voltar ou ia expressar alguma coisa em contraponto. E ela, me parece ali, assim, no início, um personagem que tinha potencial, sabe, pra estar ali. Pra resolver alguma coisa e tal. Mas nada acontece com as mulheres. Alexandre, nada acontece com as mulheres? Pois é, eu acho que, inclusive, a personagem da Sydney Sweeney, que é uma atriz muito legal, ela é muito subaproveitada ali, ela tem pouquíssimo tempo de tela e tal, e também não se difere muito das outras personagens, como vocês falaram agora. Mas ali mas ali eu vou defender o filme, é uma personagem mais coadjuvante mesmo. É uma coadjuvante mesmo, né? Mas eu só quis fazer essa observação também, porque é uma atriz que, cara, eu acho que ela tem uns 25, 26 anos, ela tem uma carreira sensacional, assim, pra idade dela. Eu gosto bastante. Quem é ela no filme? Só, desculpa perguntar, mas... É uma das atrizes que tá na lápide do Hitchcock. Pode crer. Mas mas ela tava mais no começo da carreira ali também, né? Não era ainda a Sydney Sweeney. Não era a Sydney Sweeney. Mas antes do Free. Eu tava ouvindo assim e eu tava pensando, cara, eu não sei se eu concordo, eu acho que não, na verdade, eu não concordo que esse filme seja pretensioso, na verdade, por incrível que pareça. E eu não curto, quer dizer, dependendo do filme, se o filme cumpre a pretensão dele, beleza, tem filmes que são pretensiosos, são grandiosos, são maravilhosos. Mas eu acho que eu concordo mais com o Leonardo nessa interpretação, porque eu acho que o filme não se propõe a muito mais do que fazer uma sátira. Eu acho que ele faz mais sátira do que crítica, sabe? Eu acho que ele não se propõe a fazer uma crítica profunda. Ele satiriza essa questão da busca por significado em tudo. E o que eu estava tentando falar ali na minha abertura, até me alonguei um pouco, é que eu acho que ele, para fazer isso, eu falei que o filme é corajoso. Eu acho o filme corajoso porque, para fazer isso, ele tem que equilibrar muito bem a narrativa, com uma progressão de ação e consequência. Ele tem isso, né? O personagem tem as suas ações e a consequência. Como o Leonardo falou, não são sequências de imagens aleatórias, né? Só que ao mesmo tempo ele tem que ter uma aleatoriedade, ele tem que ter uma estranheza que é inerente, que faz parte da proposta do filme. Então ele cria uma lógica interna que é desse mundo estranho, dessas relações um pouco usuais, tipo, tem um amigo dele que aparece em umas festas assim do nada, sabe? Que o cara tá sempre ali. Eu adoro esse personagem. Tá certo que aquele ator eu acho muito simpático, mas o personagem é tipo totalmente randômico que tá numa festa. Tu viu 3 mulheres no carro, não sei o quê? Não vi, mas agora eu quero conhecer. O cara é completamente fora da casinha, é muito engraçado. Não, e as próprias relações, tipo, ele começa a falar com uma personagem e parece que tem uma identificação, tem uma intimidade muito instantânea com todo mundo, assim, tipo, todo mundo se relaciona e fala sobre coisas que as pessoas não falariam no primeiro contato, sabe? Então ele tem esse mundo estranho, esse estranhamento permanente, só que às vezes é difícil tu manter isso, tu manter uma estética muito chamativa, muito atraente, e aí eu concordo com o Wagner que chega um momento que o filme fica um pouco cansativo. Ele poderia repete muito. Um pouquinho menor, né? Mas eu também discuto essa questão porque eu acho que é meio que um filme pegadinha, sabe? Essa questão de tu chegar no final do filme e dizer, esse filme não me disse muita coisa, o que esse filme quer dizer, sabe? Porque é justamente isso, ele tá criticando essa questão também da gente ter que procurar significado em tudo, a todo tempo, tipo, às vezes ele só quis criar imagens interessantes, situações e uma jornada ali do personagem que tem, por mais que, tipo, o cara por mais que as premissas sejam estranhas, eu até falei, meio a Bublé, o cara vai lá, pega um mapa, faz umas coordenadas que na lógica que ele criou mesmo ali, e aquilo de alguma forma, mas tem uma progressão. É que eu concordo contigo, eu acho que a lógica dele é essa coisa de
ter um encadeamento aleatório, sabe? Ele tá ali tentando desenhar esse mapa, daí ele se dá conta, esse mapa, sei lá, o esboço desse mapa, ou as coordenadas desse mapa vão estar dentro daquela caixa de cereal que o cara me mostrou na casa dele. Então, dele ele junta isso com o mapa, com a revista do Nintendo, que tava escrito na pulseira de prata que a mulher que morreu deu pra ele. Então, tipo, sim, as coisas não tem uma conexão lógica, mas acho que o filme, essa é a proposta, né? Tipo... pra mim é ele que cria essas conexões, é uma lógica dele, sabe? E, sei lá, pra mim é um amontoado, assim, de acontecimentos que não fazem sentido, sabe? Mas eu concordo, mas eu também acho que ia ser uma ideia do filme, porque eu acho que também, a primeira vez que eu vi o filme, acho que o que mais me chamou a atenção foi essa coisa dessas, digamos assim, entre aspas, teorias da conspiração, ou como as coisas estão conectadas, todos esses esquemas, assim. Uhum. A segunda vez que eu vi, o que mais me chamou a atenção no filme foi o personagem do Andrew Garfield, assim. Porque eu acho que o filme, não que ele se aprofunde muito nisso, mas eu acho que ele também tem um pouco essa pegada de... o personagem do Andrew Garfield é um cara que está instável emocionalmente, ou instável mentalmente, né? Ele é isso, né? Então eu acho que o filme também joga um pouco com essa questão de... né, que talvez essas conexões... Eu interpretei o filme como todas essas conexões são reais. As coisas que ele está vendo, elas realmente existem. Então, existe um mundo subterrâneo, existe o Rei dos Mendigos, existe essa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo toda essa história através do ponto de vista de uma pessoa que está instável mentalmente. Então, ele cria conexões que são estranhas, né? Então, o filme acho que joga muito com esse balanço sem dar uma resposta, né? Tipo... Eu li uma coisa na internet, por exemplo, que alguém comentou também, que o personagem lá do Topher Grace, que é aquele cara, né, que ele vai na casa do cara e o cara tem um drone. Será que esse cara existe mesmo? Porque eles só se encontram 2 vezes e o Andrew Garfield só fala com ele nesses lugares. Enfim, acho que existe, mas o filme também cria esses momentos assim mais de um pouco... Será que é tudo real? Será que é um pouco da cabeça dele, as duas coisas? Exato. Isso daí que tu falou, o cara mentalmente instável, psicologicamente instável, a impressão que dá, assim, até pela atuação dele, é que ele tá sempre chapado, sabe? Ele tá sempre, enfim, em outra dimensão, ou parece aquilo que alguém falou no início, que agora não lembro, parece um sonho, sabe? Que na vida real não faz sentido, entendeu? Os sonhos, eles são malucos, eles não têm muita conexão. São várias informações, enfim, né, que ficam ali retidas no teu inconsciente, e tu vai formando aquelas imagens depois, e me pareceu muito isso, sabe? Que eu gosto, assim, da premissa, sabe? Essa coisa, assim, de falar sobre, a teoria da conspiração, tudo tem que ter um significado, que, na verdade, como são as teorias conspiratórias, na verdade, não tem, sabe? Eu só tô querendo ver cabelo em ovo, sabe? Não tem, é uma loucura, assim, é justamente uma tentativa de explicar, às vezes, as coisas que ou são mais difíceis, entende? Ou não tem muita explicação mesmo, porque a vida, se tu for pensar, a vida às vezes acontece uma sucessão de acontecimentos que não tem muita ligação uma coisa com a outra, sabe? Sim. Não precisa ficar pensando assim, sim, mas isso aconteceu por causa disso, e isso aconteceu... Às vezes não, sabe? Ok, às vezes é uma consequência de uma ação, mas muitas vezes as coisas não fazem sentido. Nos filmes as coisas fazem mais sentido, a vida é um pouco aleatória também, sabe? Sim. E eu gosto disso, só que, como o Wagner falou, eu concordo, é demais, assim, sabe? 2h20 é demais, sabe? Poderia ter, sei lá, 1h40, eu acho que o cara já resolveria, sabe? Porque é um amontoado ali de... Mas beleza. Eu gostei da duração do filme. Eu gosto também, isso não me incomodou. Não fiquei entediado, assim, eu gostei. Chegou uma hora que eu dei assim umas piscadinhas, sabe? Acho que poderia ser um pouquinho menor. Acho que é o tipo de filme, pelo menos que eu senti, que ele tem
mensagens colocadas, não em cada plano, porque eu acho que seria meio exagero, assim, mas acho que ele tem mensagens plantadas ao longo do filme que te dão pistas, assim, sabe? Não que tu vá decodificar essas pistas, mas tu sente, eu sinto que estão me dizendo mais coisas do que eu consigo perceber, assim, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas que me fascinou desde o começo, assim, estão me dizendo coisas, eu sei que tem algum símbolo nessa cena que significa alguma coisa, eu não sei o que significa, mas eu sei que tá me dizendo alguma coisa. Sim. E eu gosto dessa proposta, assim, né? Tem um pouco isso de, tipo, eu também... Enfim, eu fui procurar, né, alguns reviews no YouTube sobre esse filme, que também, por exemplo, que, né, quando ele tá no quarto da Sarah, que é a vizinha dele, um dos pôsteres que ela tem no quarto é um filme da Marilyn que é Como Agarrar um Milionário. E isso já faz diretamente conexão com a Sarah, que ela vai ficar com o milionário e vai ficar com ele no subterrâneo. Então o filme já te dá essas pistas, assim, né? E tem coisas que ele não necessariamente explica, né? Na verdade, muita coisa ele não explica. Muita e é proposital. Eu lembrei tu falou da cena final, eu lembrei do papagaio, que eles ficam o filme todo tentando decodificar o que ele tá falando. E acaba... Nem a dona sabe. Ninguém sabe. Ele continua falando, ele tem dessas. Mas deve ser... Eu fico me perguntando se na produção, porque pra tu produzir um filme desse, assim, tu tem que ter um conceito muito firme ali. Fico me perguntando se eles sabiam porque tu falou, né? O filme tá me dizendo várias coisas e eu não necessariamente tô alcançando, tô compreendendo tudo, mas eu sei que ele quer me dizer. Fico pensando se eles sabiam, se eles colocaram conscientemente sabendo do que significava, ou se foi uma provocação, né? Sabe? Tipo, a gente vai dar estímulos ali pra ver como o pessoal reage. Eu vejo tudo como provocação, assim, sabe? Como não que... mas como tu diz, provocação sem ter um significado? Vamos jogar elementos, tipo... colocar elementos estranhos ou elementos pontuais aqui sem necessariamente a gente determinar o que eles representam e deixar o pessoal tirar essas conclusões. Eu não sei, mas enfim, não sei se tudo, mas tipo, por exemplo, eu também vi que ali na hora, quando ele tá com a Sarah do lado de fora do apartamento dela e tem os fogos de artifício, e daí ela fica incomodada com alguma coisa, parece que o intervalo que os fogos de artifício aparecem no céu e o intervalo que eles emitem um som, em código Morse significaria ascend now. Tipo, a ascensão agora. Que é essa legal. Coisa. E daí por isso que ela some, né? Por isso que no dia seguinte ela some, porque ela sabe que ela tem que encontrar o milionário no subterrâneo. Tipo, logo na primeira cena do filme, quando o Sam tá ali no café e descrevem ali na vidraça, cuidado com o assassino de cães, um cara do lado dele tem uma camiseta com vários círculos com vários animais, e a inicial de cada animal, a inicial de cada animal é Beware the Dog Killer, tipo BEW. Então, essas coisas, assim, sabe, que eu acho que é legal, assim, porque tu percebe, eu sinto que tem coisas que estão querendo me dizer aqui, eu só não sei o que é, assim, né? Mas eu gosto disso, eu acho uma coisa meio mal comparando, mas uma coisa que o Kubrick às vezes fazia, sabe, em alguns filmes dele, assim, tipo... Bom, esse filme tem muita vibe de Olhos Bem Fechados pra mim, também. É verdade. Rafael pegou uma das minhas indicações de filme. E eu agora vou aproveitar, então, ninguém me deixou falar até agora, eu vou plantar minha bandeira e dizer que eu, como Rafael Coelho, eu tive uma leitura bem diferente de vocês até, mais pós-Matrix desse filme, basicamente. Que a tese central do filme é falada lá no final do filme, obviamente, pelo milionário, aquele randômico que ele mantém refém e pega informações pra falar com a Sarah no final e tal. Que ele fala, essa sociedade que tu vê, esse negócio de trabalhar e não sair do lugar, é meio que uma ferramenta de controle das pessoas, e a gente vive pra servir essas pessoas que estão atrás da sociedade, por assim dizer, que são o compositor, que são os caras que fazem os comerciais, são cineastas, artistas e tal, que na verdade estão vivendo vidas extravasando, fazendo o que ninguém faz,
porque eles podem, porque eles têm dinheiro, têm tempo e coisa que as pessoas normais não têm. E o que diferencia o Sam das pessoas normais é que ele é um cara que não tem interesse nessa vida corriqueira também. E acho que o filme é muito essa brincadeira dele passando de um mundo para o outro, sabe? Digamos, ele é o cara que tá vislumbrando um mundo maior do que ele vive, do que as pessoas compreendem. E a gente, como espectador, tá junto nessa viagem. E é meio que uma coisa de Ícaros, assim. Ele voa tão alto a certa altura que as asas dele queimam e ele cai de volta pra vida normal, corriqueira, lá no final do filme. E não sei, assim, tem seus defeitos o filme, não quero dizer que é um filme perfeito, longe disso, mas isso me pegou muito. E esse jeito de contar histórias de, vamos pegar um personagem, não digo, ele não é um personagem super de auto-inserção, assim, porque ele tem uma personalidade até irritante, ele é um esquisitão de marca maior, pro bem e pro mal, sabe? Tem momentos que ele é querido, tem momentos que ele é detestável. Ele dá soco em crianças. Ele espanca. Mas ele se escaga. Eu também daria um soco numa criança se tivesse escado no carro. É muito engraçado. Eu daria. Cara, eu faria a criança limpar com a língua o meu carro, mas eu não daria na criança. Eu daria. Não daria, mas eu entendo. Eu não daria, mas eu entendo. Eu também não daria soco em crianças, mas Mas ele soca muito a criança, né? Sim. Não é tipo, deu uma rasteira, a criança caiu. Ele vai e parece que tá batendo num homem. Mas acho que isso também tem muito uma crítica de como na sociedade a gente valoriza carros. Parar pra pensar, uma cidade Não, mas sim, pode ser. Onde se passa aquela cena? Numa rua lotada de carros. Numa rua, especificamente. Uma via para carros, onde pessoas estão se expressando. E daí, nós temos que ser as ferramentas do poder e oprimir isso, sabe? Mas eu vi muito desse tipo de mensagem ao longo do filme, assim, e pra mim isso funcionou. Eu não achei ele tão randômico, por assim dizer, ou tão acontecimentos bizarros por serem bizarros, ou tão só estético. Eu acho que ele tem profundidade e pelo menos eu me pirei, assim, em todas as cenas praticamente. Isso o próprio falou do carro, né? Porque Los Angeles é meio conhecido por uma cidade só que só tem carros, né? Tipo, não tem pessoas andando na rua. E é legal ver, por exemplo, o Sam, que antes tem um carro, ele não tem mais um carro, ele tem que andar pela cidade. Isso já deixa ele bem deslocado, assim. Isso eu também acho. E, aliás, o jeito que ele corre é muito irritante. É muito estranho. Eu ia falar que é muito os bracinhos colados, cara. Meu Deus do céu. Eu achei legal. Eu gostei desses toques, assim. Eu gosto também. É porque eu gostei bastante da atuação dele. Eu só tô falando que o personagem é irritante. Sim, ele tem momentos bem irritantes. Ele não é, assim, ele é como o Wagner falou, sabe? É basicamente um incel, assim, sabe? E eu acho que essa questão, ele não assim, porque todas as mulheres querem... Porque ele transa. Ok, mas é isso, sabe? Eu acho que ele tem essa coisa ele conversa com mulheres ao longo do filme, ele tem uma amizade com uma mulher. Isso fora do universo incel. Mas tem essa coisa dele objetificar as mulheres, né? Tem isso muito bem presente. Mas também essa coisa dele idealizar muito as mulheres, né? Porque tem isso... Por que ele se apaixona pela vizinha dele? Porque é uma mulher loira, com jeito de modelo, que muito provavelmente é uma aspirante atriz em Los Angeles. Né? E que some. Então já tem todo esse ideal, assim, né? Tipo, esta é a mulher da minha vida, essa pessoa dos meus sonhos que vai, sei lá, me tirar desse marasmo, que vai me tirar desse limbo, né? Acho que tem um pouco essa pegada nele, né? Tanto que depois a gente descobre que ele tá meio mal ao longo do filme porque ele terminou com uma namorada, e ficou nessa bad vibe, digamos assim, né? Só que isso acho que depois pra mim um pouco reforçado no final, assim, né? Depois que ele sabe o que aconteceu com a Sarah, ele volta pra casa e ele bate na porta daquela vizinha mais velha que ele tem, transa com ela e termina o filme no apartamento dela, assim, né? Na varanda dela, assim. Então, pra mim, também tem essa coisa meio de, né? Eu fui na mulher idealizada que eu desejava, ela não resolveu todos os meus problemas, não resolveu minha vida, então agora eu vou com outra opção que eu tenho. Então, pra mim é um pouco essa construção, assim, de, né? Onde eu posso me encostar agora, sabe? Em quem eu posso me encostar agora. Embora, pra mim, o final seja eu fico
com sentimentos um pouco contraditórios em relação ao final, assim, eu não sei se é um final que demonstra ele dando, digamos assim, um primeiro passo para uma mudança, ou ele meio que numa vida meio parecida com o que ele tinha antes, assim, né, porque eu acho que isso dele ver o apartamento dele da varanda dela é como se ele estivesse tendo uma outra perspectiva da vida dele. Né? O que eu acho legal, parece dar essa ideia de tipo, ok, ele está vendo as coisas por um outro ângulo. Ao mesmo tempo, não é tão diferente assim, né? Não, mas você não vê uma mudança, né, de atitude também. É que eu acho que a mudança de atitude não é uma mudança de personagem interna. É uma mudança mais externa mesmo. Ele agora vê o mundo sobre outra perspectiva. Eu acho que é essa a vibe do final, mais do que, esse personagem mudou. Ele necessariamente não tem uma evolução ao longo do filme. Quer dizer, ele tem essa evolução de perspectiva. Que é diferente. Ele começa... Oi? O Wagner não concorda. Não, é que eu não entendi como assim. Ele muda de perspectiva, mas ele não muda... não muda a personalidade dele, necessariamente. Ele muda... o jeito que eu tô vendo e compreendendo o mundo agora é diferente. Eu acho que é isso que simboliza ali o final dele olhando para apartamentos de fora, meio que vendo a vida dele de fora, assim, por assim dizer. Então eu acho que então tem uma certa mudança. Então tem uma mudança, né? Tem uma mudança, mas eu acho que... mas é menos de personalidade. Pra mim não tem, mas eu entendo. É que não é uma mudança de personagem, assim, profunda. Personagem... eu não digo... talvez ele não aprendeu a lição de que agora ele precisa respeitar as mulheres e trabalhar como uma pessoa séria e usar paletó. Não. Ele continua sendo o mesmo abobado. Só que agora a percepção dele do que é a sociedade, de como tá tudo construído, é que mudou. Com as experiências do filme, ele irrevogavelmente é alterado. Mas aí é uma coisa, ele tem toda essa jornada em relação à descoberta da sociedade real e no final ele acaba basicamente no mesmo lugar, né? Tipo, exato. A verdade foi revelada. Ele sem pagar o aluguel, agora ele tá na casa da vizinha. Mas isso eu vou dizer que eu gosto do filme. Eu também gosto disso. Eu sou... Não é que eu sou contra, não é isso, mas... Eu não estou dizendo, porque parece também, não quero passar uma mensagem moralista, tá? Sim. Pra mim o personagem continua o mesmo. Pode ser. Não, pra mim não tem mudança nenhuma ali. Não, pode ser. Pra mim, o final, pra mim, na minha leitura, ficou um pouco ambíguo. Eu não entendi se é um passo pra uma mudança ou se ele é o mesmo cara, entendeu? Pra mim, o final deixa isso em aberto. Mas eu acho que vai ao encontro da proposta. Eu acho legal, na verdade, nesse caso, não ter uma grande mudança nesse caso. Sim, eu também. Porque ele tem toda essa jornada que vai ganhando em grandiosidade, assim, ele vai seguindo as pistas, encontrando aquele bunker subterrâneo, depois aquela seita daquelas pessoas, e tudo vai ganhando cada vez mais um mistério, e ele vai descobrindo cada vez mais coisas, e tipo, todos esses significados, todos essas enigmas que ele consegue resolver levaram ele pra onde, tá ligado? Tipo, ele continua vivendo a vida dele. Exato. Mas eu acho que é isso. Acho que o filme... como eu tinha falado antes, eu vou tentar traduzir o que eu penso em outra analogia, ver se eu consigo me expressar melhor, que é tipo... É como se o filme fosse um cara que acredita em Papai Noel, tentando acreditar em Papai Noel o filme inteiro, e daí no final do filme ele descobre que Papai Noel, na verdade, não existe. Digamos assim. Quê? Tá. Tem que dar spoilers, cara. Daí, tipo, não é que necessariamente ele, como pessoa, o seu âmago mudou muito. Exato. Mas a visão dele de mundo com a informação de que Papai Noel não existe é diferente. Sabe? O que eu faço com essa verdade? Nada. Exato. Exatamente isso. É tipo, ok, eu descobri toda essa coisa, mas eu continuo tendo que viver minha vida aqui, me virar e tá, beleza. Tem essa busca, além de falar sobre esses vários conspiracionistas, essa onda de teorias de conspiração que a gente vê, tem uma discussão mais profunda aí, que daí sim, se realmente a gente for pensar que o filme quer falar sobre isso, talvez seja um pouquinho pretensioso mesmo, que é essa busca incessante pelo sentido da vida, assim, sabe? E que às vezes, acho que não. Não sei. Que é mais um desses significados que a gente busca, entendeu? Que todo mundo busca o tempo todo. Sim. E que intriga toda a sociedade desde sempre, entendeu? Então acho que tem um pouco disso também.
não sei, é uma ânsia por descobertas que às vezes não necessariamente vão te levar a lugar algum, né? Mas tudo bem. Sim. Bom, e a gente tem a Mulher Coruja também, que eu acho extremamente enigmático no filme. Ela aparece pra matar ele, e daí some, e daí não volta nunca mais. Sim. Sim. Como assim? Também, eu vou dizer que a Mulher Coruja acho que é uma das coisas mais me pergunto, será que ela não é uma projeção da mente dele, assim? Luciano não que seja uma assassina real que se veste máscara de coruja e mais nada. O que não se veste, no caso. Mas Eu achei a cena que ele vê na câmera de segurança do ator do David Lynch lá, que foi assassinado pela Mulher Coruja, e aliás, como tem sangue na cama dele, é uma coisa é perturbador. Um escândalo aquilo. E a cena que ela pega e olha pra câmera, assim, que parece que tá olhando pra ele deslocada de tempo, é muito doido, é muito a fuder. Daí tu vê que o diretor entende de terror e sabe o que tá fazendo. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei meio com medo, assim. Puta merda. Sim. Porque eu achei boa essa cena. Mas que, assim, o negócio da teoria da conspiração, eu entendo vocês, eu também concordo que, em geral, eu não gosto de teorias da conspiração, mas eu acho que esse filme acaba potencializando bem a ideia, porque, pra mim, pelo menos, ele jogou muito com essa dualidade, tem o mundo Layer 1 e tem o mundo Layer 2. E as coisas são realmente, na nota de $1 tem uma coruja que simboliza a mulher coruja. Eu fui procurar se é verdade. Eu fui procurar se é verdade. Tem fotos na internet que dê uma coisa que dá a entender que é uma coruja. Agora eu queria pegar uma nota de $1 de verdade. Vou tomar assim. Eu acho que eu tenho uma nota de $1 aqui, mas não vou pegar aqui porque minha câmera não vai mostrar, não vai adiantar nada. Mas tenta depois nos dias. Eu vou ter que olhar. Mas não sei, eu comprei muito isso. Inclusive, a parte que ele encontra o compositor, como o Wagner falou ali, pra mim surreal. O jeito que eles misturam milhares de músicas é genial. Quem tocou aquele piano de verdade é um gênio musical. O ator atuando sobre uma pilha de maquiagem de velho, que eu não sei por que Hollywood adora, não sei. Não precisava. Eu não entendo isso, tipo, pessoas velhas existem, sabe? Atuam bem. Exato. E sabem ser assustadoras. Exato. E é só uma cena, ele não vai falecer de uma cena pra outra. Enfim. E daí aquela cena do cara dizendo, não, a tua rebelião não existe. Tudo foi manufaturado, tudo é feito. Tu acha que é punk rock? Na verdade, não. É um velho escroto que fez. Tudo fui eu que escrevi. Isso eu gosto. Tudo foi eu, a mesma pessoa que escreveu tudo isso. Tipo, todas as músicas de 3 gerações foram compostas pela mesma pessoa. Todos os grandes hits. E daí o cara se revolta e assassina ele com a guitarra do Kurt Cobain. Eu chorei, cara. Eu chorei. Muito bom. E vocês viram que o baixo do Paul tava do lado da guitarra do Kurt? Sim. Não, e a atuação do Andrew Garfield nessa cena especificamente é fora de série. No momento que ele começa a tocar os acordes de Smells Like Teen Spirit, a reação que o Andrew Garfield dá é uma das melhores reações que eu já vi um ator dar, assim, de... Não, tudo acabou com a minha realidade agora. Tudo na minha vida mudou, tudo tem outro sentido. Tipo, ali foi muito forte. Essa cena foi fantástica. Enfim, eu acho que o filme tem várias cenas fantásticas. A cena que ele tá mergulhando desnudo, ou pelado, em bom português, com a filha do milionário lá. E daí eles começam a levar tiro e puta merda, o que tá acontecendo? Vamos se esconder e tal. E daí ela é baleada e a cena acaba virando a capa da Playboy, que ele isso eu já só achei. ficou ela com um tiro no peito. Eu achei muito genial, sei lá. Cara, eu achei isso tão bobo. Tipo, pra cada cena essa do compositor, que eu achei genial, tem essa cena, tipo, ela morre e a capa da Playboy, tipo, sério, meu querido. Mas, mas eu sou rabugento, eu entendo, eu vi ver os reviews desse filme também, e assim, eu acho que as coisas que vocês estão falando, inclusive, assim,
são que não me levaram a curtir. Acho que é uma questão meio de perspectiva, sabe? Não. Tipo, até essa questão da sátira, tá? O filme ele tá fazendo uma opinião, acho que tu tá errado, mas eu respeito a opinião da pessoa. Não, posso estar errado. Tipo, até essa questão da sátira. Tipo, cara, a sátira, ela serve pra ser uma crítica social através do humor, assim. E aí, pra mim, não funciona nem o humor, porque eu não acho esse filme engraçado, assim. Eu também não. Pra eu mim acho não que ele funciona. vai mais pelo lado do absurdo do que do haha engraçado. E nem da crítica, porque, de novo, essa questão da Matrix, é isso, é Matrix, né? Tipo, tem uma sociedade oculta, tudo bem, combina com o momento atual que a gente tá no momento, sobretudo nos Estados Unidos, né? Essa lógica da teoria da conspiração é... A gente vive no país da mamadeira de piroca e as pessoas, né, realmente... Então, tem isso contemporâneo, mas, tipo, tá ok, mas essa coisa da sociedade oculta, a Matrix fez em 91, sabe? Então, não, 99. 99. Eu nasci em 91, eu que estava brilhando. Novinho. Mas, tipo, já era rabugento com o filme daquela época, imagina agora. Mas entendo vocês, assim, entendo o que eu achei idiota, vocês acharam deslumbrante, assim. Na verdade, nem tudo, tem algumas coisas que são só idiotas mesmo, tipo, a Garota dos Balões, por exemplo, uma personagem que... Nossa, aquela da Garota... Vem de nada para lugar nenhum. A cena dele batendo no Jesus e mostrando o vaso. Mostra o vaso eu não gosto, mas a cena dele batendo no Jesus é genial. Eu gosto daquela cena também. Na real, esse filme é meio bobo, mas eu também sou, daí eu gostei. Ele tem uma vibe um pouco pueril em momentos, mas eu acho que isso, pra mim, adicionou, não sei. O que eu tava... Eu vou bem honesto aqui, tá? Quando vocês estavam começando a falar desse filme, a imagem que me veio na cabeça é bem imbecil mesmo, assim. Mas a imagem que me veio na cabeça é de um frozen yogurt, assim, aquele frozen yogurt que tu pede, eu quero um frozen yogurt de morango, joga M&M's, joga amendoim, joga tudo que tiver aqui no meio, nesse potinho. Eu vou me deliciar com isso aqui, vai ser uma mistureba de um monte de coisa, vai ser super saboroso, mas vai ser isso. Entende? Todo não mundo vai ser, sabe. Tipo, não vai ser uma refeição super, sabe, nutritiva. Não, nutritiva, sabe, ou num restaurante refinado. Não, vai ser o frozen yogurt com um monte de coisa, mas eu gosto. Mas frozen yogurt com granola, mel e morango fica excelente. Tudo que tu quiser, bota tudo que tu quiser aí dentro. Até é mais saudável. Tudo. Até bacon bacon tu coloca. Não. Vamos respeitar. Mas é isso, assim, eu acho que... Outra cena que eu queria destacar é a cena que ele passa decodificando a música na caixa de pizza. Sim. Que é maravilhosa. E daí toda a sequência de coisas que ele faz. E daí vem o rei dos mendigos do Sem Teto, que é uma figura muito bizarra e medonha nesse filme. E tu fica, o que tá acontecendo? Sim. Ele fala dos coiotes, que os coiotes são... Quando ele vai dar... lugares... Quando ele vai dar tapinha na cabeça da estátua lá, eu achei muito genial. Sim, nossa, eu achei assim... E é engraçado que tem essa vibe... Los Angeles é uma cidade grande, então não importa que tenha um mendigo disfarçado de rei carregando um cara vendado. Tipo, eles estão caminhando e passam uma mulher correndo, depois eles passam por aniversário de criança num parque, que ninguém tá nem aí, tipo... É toda essa vibe bizarra, estranha, assim, né? O filme usa bastante isso, de Los Angeles, barra Hollywood, barra mundo real, tá tudo colidindo e ninguém tá nem aí. As festas são absurdas e tá todo mundo de saco cheio. Pra mim, ele coloca Los Angeles como uma cidade completamente irreal. Sim. Não, esse lugar é um lugar irreal, assim, tipo, que não é um lugar normal, assim. Mas não parece mesmo. Alguns filmes que eu vi que se passavam em Los Angeles parece uma cidade bem... eu digo, uma vibe bem estranha. Pra mim a proposta do filme é essa, sabe? Tipo, é um lugar que não é um lugar real, assim, né? Parece um lugar real, digamos. E também, antes da gente terminar, eu preciso dizer que aquele condomíniozinho que ele mora, eu queria morar lá. Eu queria morar numa pedra. Eu achei interessante. Aquela vibezinha ali é muito tri.
Tá? Eu achei interessante. Mesmo se não tiver uma vizinha de topless, não tem problema. Meu Deus do céu. Mas o AP dele é bacana. A piscina é tri, a vibe do lugar é tri. Pena que é nos Estados Unidos. Mas eu acho que... Enfim, outra coisa que eu me lembrei, que vocês falaram da guitarra do Kurt Cobain. Tá, isso eu só descobri evidentemente pesquisando, mas que, por exemplo, o nome do personagem dele é Sam e da Riley Keough é Sarah. E tem alguma religião, acho que é... Não sei qual é. Que a palavra Samsara significa um ciclo interminável de morte e ressurreição. Nossa. Então isso só poderia ser quebrado. Acho que esse ciclo só poderia ser quebrado através do Nirvana, que é se alcançar esse. Então ele tem uma foto do Kurt Cobain no quarto dele. Enfim, eu gosto desse tipo de jogo que o filme faz, sabe? Que tu só descobre se tu pesquisar depois. E a história de como ele conseguiu o autógrafo também adorei. Que é um pôster autografado pelo Kurt Cobain, que obviamente ele cometeu suicídio há muito tempo atrás, antes desse filme, inclusive, em 93. 94, quer dizer. Só que o pôster é autografado, por quê? Porque ele conhece um cara que conhece a filha do Kurt Cobain que autografou pra ele. Sim. Assinando no lugar do pai. Muito legal. E eu gosto dessa coisa de, nós estamos aqui... Como é que eu vou dizer? Ele é um cara que tá meio que adjacente às celebridades e vive nesse mundo. Quando ele vê uma zine que ele gosta, conhece o cara, me vê o telefone dele. Ele tá sempre nessa... quase encostando em alguma coisa de celebridade, mas ele nunca chega em pessoa nenhuma, de certa forma, assim. Sim. Não, tá, outra coisa que eu não queria que a gente... Toda a parte da zine eu acho que a gente tem que falar, né? Pois é, e a questão do assassino de cachorros também, né? Porque eu acho que quando eu assisti pela segunda vez, eu senti que o filme deu, eu não diria fortes indícios, mas alguns indícios de que possivelmente o Sam seja o assassino de cachorros. Foi o que eu comecei a pensar no meio do filme. Mas eu só percebi isso na segunda vez, assim. Uhum. Porque ele tem um pouco essas indicações, assim, né? De que, porque o Sam, ele comenta com a Sarah, né, em algum momento, que ele tinha um cachorro, mas o cachorro foi assassinado. Uhum. E depois, quando ele é capturado pelo Rei dos Mendigos, a segunda vez, o Rei dos Mendigos diz, eu encontrei esses biscoitos de cachorro no teu bolso. O que tu estava fazendo com isso? Daí tu vê que o Rei dos Mendigos meio que desconfia que o Sam seja o assassino dos cachorros, e o Sam diz, não, porque a minha ex-namorada tinha um cachorro... Esfarrapada. Que parece meio qualquer coisa essa desculpa, assim, né? Que a minha ex-namorada tinha um cachorro e daí eu pensei que eu ia conquistar ela, daí por isso eu sempre queria ter biscoitos para chamar o cachorro dela de volta. Mas... E tem toda aquela... Quando ele sonha com a Sarah na beira da piscina, que é aquela homenagem a Marilyn Monroe também, né? Ela tá sentada na piscina, ela começa a latir. E depois, quando ele ataca uma guria no banheiro e ela dá um chute nele... Vem outras gurias e começam a latir também. Sim. Então é um pouco como se... Parece que às vezes... Dá um pouco a entender que tudo que ele sente como uma possível ameaça latem pra ele, assim. Uhum. Só que o que me chamou a atenção é que logo ali na primeira cena do filme, quando tem a guria tentando apagar o cuidado com o assassino de cães da vidraça, quando a gente vai pra dentro da cafeteria, a única pessoa que tá olhando pra aquilo ali é o Sam, né? Ninguém mais tá olhando pra aquele negócio escrito. Então... E depois também, né? No final ele passa ali na frente, o letreiro já tá um pouco mais apagado, mas enquadra ele com o letreiro, né? Então, pra mim, o filme... Claro, o filme não é conclusivo em nenhum momento sobre nada, mas acho que ele dá a entender que talvez o Sam seja essa pessoa instável que esteja matando cachorros. Que eu acho interessante. Eu acho interessante também, eu fiquei muito... E, aliás, o jeito que o filme não dá... Aliás, é boa, eu tô usando muitas muletas hoje. Mas eu acho interessante que o filme larga esse negócio do assassino de cachorros e aos poucos vai meio que abandonando, de certa forma, como texto, sabe? E fica super subtexto, assim, e ele não... Inclusive, quando o Rei dos Mendigos, ou do Sem Teto, acha os biscoitos de cachorro,
é uma pista, talvez, mas pode não ser também e funciona dos dois jeitos pra mim. Eu acho isso legal. O Wagner tá rindo muito da minha cara. Não, mas eu concordo contigo. Eu lembrei de uma cena. Fala, atrás. Maravilhosa. Que é quando o Sam tá caminhando com a filha do milionário. Do bilionário. E aí eles encontram um mendigo, ele pede dinheiro. Assim, não vou dar, não sei o quê. Sim. E ele, eu odeio mendigos. Aí, olha aí o Leonardo. Que isso, cara? Odeio mendigos. Isso? Ficam pedindo dinheiro. Que isso, cara? Porra. Mas só pra não ficar nesse tom bizarro, não, e eu acho que isso também é o filme. Ele tem filme toda também... uma tese sobre os pedintes, né? Não, mas se tu for ver, ele critica o mendigo nessa cena, mas o próprio Sam tá em vias de ser evacuado exatamente. Né, do apartamento dele. Então, ele daqui a pouco pode ser falado no mendigo. Então, ele meio que, né, que ele tá criticando pra se afastar daquilo, mas que ele tá talvez muito perto de se tornar aquilo. Tá em negação. Né? Provavelmente. A vaguinha não tem como. Qual é a cena favorita de todo mundo desse filme? A minha é do compositor. Do compositor é maravilhosa. Do compositor eu tenho duas. A cena maior concurso desse filme. Diga, Leonardo. A do compositor e quando ele vê a mulher coruja no monitor do cara pela... É muito bom. Essas são as minhas favoritas. Quando a mulher coruja sai, tá atrás dele e ela começa a ir com também um pé, depois com o outro também. Também é bem legal. E agora, eu quero, porque o Wagner chinelhou especificamente, eu quero dar uma menção honrosa pra cena da mulher baleada no lago lá. Não. Eu quero dar menção honrosa pra cena do gambá. Também. Boa. Também. Muito boa. E esse é o filme que não tem medo de mostrar um cachorro fazendo cocô. Eu aplaudo. E nenhum homem, exatamente. Um cara fantasiado de pirata que eu também achei. Tá, qual é a moral do cara fantasiado de pirata? Porque esse nunca mais volta e não é citado em momento algum. Nenhuma, não tem nada de moral. A cena que ele... Tem duas cenas. Quando ele tá no apartamento e vê o cara pela primeira vez, a câmera meio que pum nele. Esse cara vai ser importante. Depois, quando a cena macarrônica, que eu acho genial, é Antonioni puro ali, só que ridículo de propósito, é pra ser engraçado, que ele tá no apartamento da Sarah, daí ouve alguém chegando, é a amiga da Sarah que veio pegar alguma coisa no armário. Aquela caixa. Uma caixa com um monte de coisa dentro. E sai, e o Sam sai perseguindo ela, e daí vira uma perseguição que é um dia inteiro, basicamente. Que eles vão parar nos pedalinhos no lago. Sim, ele aparece. E daí as gurias vão pro outro lado e entregam a sacola pro pirata que sai correndo. É muito bom. Mas ele aparece uma outra vez também. Ele tá dentro da limusine que as atrizes entram. Sim, ele entra, acho que numa... Não lembro se é agora que ele entra na limusine. Ele aparece na limusine depois, é verdade, sim. Ele tá dentro da limusine. Isso. Quando as gurias lá, atrizes, entram na limusine, enfim. É um personagem muito aleatório. Aquilo eu achei genial e eu gostei que o filme não volta nunca mais. Ele aparece 3 vezes e ok, abandonamos. E eu queria dar um destaque negativo à cena que eu não gostei nesse filme, mas é a cena com o Topher Grace do drone ali, que eu achei meio... Mas uma cena que eu quero destacar também é que é um tapinha de veludo na cara, mas é o Andrew Garfield com a mão colada numa revista do Homem-Aranha, né? Sim. Que é a coisa. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu me lembro, a primeira vez que eu vi, o filme me pegou nessa cena, principalmente, assim, nessa brincadeirinha, assim, tá. Vou entrar na brincadeira. Eu gostei também. Mas diz o David Robert Mitchell diz que ele, quando ele escreveu essa cena, que ele não tinha, ele escreveu essa cena sem pensar no... Claro, foi coincidência. Pode ser, gente, pode ser. Eu acredito nele. Não. Mas eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Acho uma coisa... O que tu ia falar, Fábio? Oi? Tu ia falar alguma coisa, eu acho que eu ia falar alguma coisa a ver com o que tu ia falar, enfim. E qual a atuação favorita de todo mundo nesse filme?
Andrew Garfield. Que leva o filme nas costas. É que não tem muito como ser diferente. É o único que tem condição de atuar. É o único, né? As mulheres são descartáveis. O pirata. É o pirata. O compositor tá... É bom. Mas, né? É prejudicado com aquela maquiagem. É bastante prejudicado com a maquiagem. Mas o e o Gambá, obviamente. Eu fico muito curioso, assim, porque eu sinto que ele consegue desaparecer nos papéis, né? É meio... Comparando com o Homem-Aranha, por exemplo, o outro Homem-Aranha, o Tom Holland, é sempre o Peter Parker. É verdade. O Andrew Garfield, eu vi vários papéis dele já e ele desaparece, assim. Aliás, eu acho que dos 3 Homem-Aranha contra o Tobey Maguire, ele é o que mais consegue. Ele é o melhor ator de todos, ele disparado. Ele é bom, sim. E eu quero só destacar rapidinho o personagem do amigo dele, que ele pecha em 2 ou 3 festas só. O cara, a certa altura, tá com uma camisa de mulher e ele fala, tu tá com uma camisa de mulher? Talvez. O cara é super de boa com tudo, tá sempre... Que é o Jimmy Simpson, como o personagem do Alien, tá dito aqui. Pois é, o Nico. Que ele tá no Westworld também. Esse ator é muito divertido e acho ele um pouco subutilizado. Não que ele vá ser um grande protagonista, mas acho que ele é um bom ator de personagem, assim. Ele é bem bom. Não, ele é bom. Mas eu gosto mais dele nessa função de apoiando o protagonista do que necessariamente... Não sei se ele é bom como protagonista, nunca vi, mas enfim. Sim. É legal que o Topher Grace também tá nesse filme e o Venom no Homem-Aranha do Tobey Maguire. E o Topher Grace a participação dele nesse filme é muito aquele papel de esse cara eu conheço de algum lugar, daí cai a ficha, é o Topher Grace. Porque ele tá todo diferentão, de barba e tudo, tipo... A primeira cena que eles estão conversando no bar, eu nem liguei que era ele. Foi na cena do drone que eu... é ele. E alguém tem alguma consideração final a trazer sobre o mistério de Silver Lake? Nessa cena... Podiam traduzir o título inteiro, né? Podia ser o mistério do Lago Prateado, ao invés de o mistério de Silver Lake. É que eu acho que fica... Não sei. Diga, Leonardo, eu te interrompi. Não, é que essa cena com o Topher Grace, o que eu achei legal, que eu só percebi da segunda vez, quando eles estão o cara e o Andrew Garfield fala alguma coisa de, porque quando a gente morrer, eu não sei o que, nossa vida... Ele menciona alguma coisa de morte, e daí entre uma fala e outra tem um piado de coruja, assim. E isso eu achei muito, muito bacana. Esse tipo de coisa que o filme joga, assim, sabe? Tipo, da mulher coruja, que vai aparecer coisa. Gostei. Ninguém mais tem uma consideração final a fazer? Então é a hora que todo mundo gosta, que é a hora da nota final. Eita. A Bibiana não pareceu empolgada, então Bibiana, vamos começar por ti. Ai, que tristeza. Hoje não sei, acho que eu daria uns... Oi? Hoje eu tô confrontador. Opa. Sim, eu tô vendo. Eu não sei, acho que eu daria, sei lá, uns 6,5. Pensei que dava uns 4. Não é um filme, eu não, também achei que ela ia mais gostei do filme totalmente, mas eu acho que tem esses problemas que já foram mencionados. Eu vou ficar mais ou menos parecido. Achei um filme Peralta, filme moleque, filme ousadia e alegria. Só não fala que é filme Neymar, por favor. Por favor. Peraí, tem alegria nas pernas esse filme, Alexandre? Tem alegria nas pernas. E pouco mais do que isso. Mas a minha nota é 7,5, eu gostei. Pô? Legal. Vaguinha! É contigo. Não, preciso dizer que o Mistério de Silver Lake é o primeiro filme em muito tempo que o Leonardo indica que me deixou interessado, assim. Então, geralmente quando ele indica o filme, puta, lá vai. Eu só... Antes do Vaguinha dar a nota dele, eu só gostaria de... que a gente gravou esse ano, que tem mais views, é o Por um Fio, que tem 1.400 views, e fui eu que indiquei. Obrigado. Meu Deus. Mas enfim, pra mim é nota 7? 5? Não! Tá, não, tudo bem. Leonardo, que nota tu dá pra esse filme? Bom, eu vou ser
Alguns dizem que eu sou o duplo do Vaguinha, ou o Vaguinha é duplo. Talvez sejamos. Então eu vou ser duplamente Vaguinha. E vou... não, ele não vai fazer isso. Não, Leonardo. Eu ia vir antes da nossa discussão e ia dar 10 pro filme. Depois da nossa discussão, eu vou dar 10 pro filme. Meu Deus. Ai, que canalha. Eu odeio o Leonardo. Eu odeio ele. Eu ia dar 10 vezes porque tu quis. Realmente é aquela frase indefensável. Que coisa de criança. Eu odeio o Leonardo. Indefensável. Eu vou... Pra quem ouviu os nossos últimos episódios, eu dei a mesma nota pra todos os filmes e acho que eu vou seguir, porque eu não consegui mudar a nota aqui. A nota que tava escrita já me parecia a correta e eu fiquei com uma nota 8 pra esse filme. Eu acho assim, se ele melhorasse a representatividade geral e desenvolvesse mais algumas coisas, talvez amarrasse pelo menos um dos temas de alguma maneira um pouco mais satisfatória, pra mim seria um filme nota 10, assim, mas do jeito que ele é, com suas imperfeições, eu gostei muito. Me divertiu por 2h30, eu tive entretido, não olhei relógio. Então é um filme nota 8, acima da média pra mim. E que filmes vocês recomendariam pra quem gostou? Eu vou começar com Blow Up, depois daquele beijo. É o filme mais esse filme que existe. Tu quer ver basicamente o mesmo filme, só que mais sério um pouco. Bem pouco, na verdade. Blow Up. E De Olhos Bem Fechados é a minha segunda recomendação também. O Rafael pegou uma das minhas recomendações. Eu tenho 3 recomendações. Olha aí, Alexandre. Nossa. E o De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados era uma delas, né? Tem um climão, assim, aquela seita que tem no filme. Tem uma vibe meio parecida. Também um filme de um cara que busca algo, sai na noite e encontra um mundo paralelo que ele não imaginava. Exato. Ouça o nosso episódio sobre De Olhos Bem Fechados, muito bom. Eu ia dizer isso. Eu chamo de muito tempo livre. Exatamente, ele tem muito tempo livre, ele não tem emprego, ele não faz nada. Que beleza, hein? A gente tem um episódio sobre esse filme, então escutem lá que nem o Rafael. Mas eu tenho outros 2. Na verdade, a minha principal recomendação eu vou deixar pro final, mas vou falar também do filme do Scorsese, que eu já devo ter recomendado alguma vez, que é o Depois de Horas, After Hours, que ele é um filme que se passa na madrugada, ele tem essa coisa meio onírica, meio festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. E tem um clima, em alguns momentos, um pouco parecido, né? O filme de Scorsese. E um outro que o Rafael meio que decodificou ali, porque ele falou do Charlie Kaufman, que é um filme clássico do Michel Gondry, com o roteiro do Charlie Kaufman, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Chatérrimo esse filme. Que também tem... Não! Que é um filme chato. Meu amor! Vai, eu adoro. Que é um filmaço. É um filmaço com Jim Carrey, com a maravilhosa Kate Winslet. Maravilhosa. Nessa casa amamos Kate Winslet. Exatamente. Aqui também, aqui nessa casa também. Exatamente. E esse filme também tem essa coisa do estranhamento, né? Das cenas serem um pouco estranhas, um pouco, às vezes, aleatórias, mas daí tem todo o sentido do filme, né? Que eu não vou explicar, não vou dar spoiler do filme, mas pela premissa do filme. Esse filme é maravilhoso. E sei lá, eu acho que tem a ver. É um filme que, pra mim, ao mesmo tempo que eu gosto, é um filme profundamente e devastadoramente deprimente e inconsciente. Mas é muito bom. Eu adoro. O Jim Carrey justificando sua existência também é um... Nossa, Rafael, pesado. É o papel da vida dele, né? O resto é o resto. Vaguinha, olha. Vou indicar um filme chamado Triângulo do Medo, sobre uma mulher que vai fazer uma viagem num veleiro com os amigos. Eles enfrentam uma tempestade, ficam à deriva e coisas... Triângulo da Tristeza. Triângulo do Medo. Do medo? Não confundam os triângulos. Não confundam os triângulos. O Círculo do Fogo também é outra forma geométrica, inclusive. Eles ficam à deriva e coisas estranhíssimas acontecem. Olha aí. Triângulo do Medo. De quando é esse filme? Não conheço. 2009? Vou procurar aqui. Triângulo do Medo. O da Tristeza é bem recente. O Leonardo vai ter 15 recomendações com fanzines e
quadrinhos e jogos e tal. Então, Bibiana, te antecipa isso. Perfeito, muito obrigada. Eu tenho duas, eu só tinha uma, eu sou péssima para isso. O primeiro é justamente assim, pela sensação que eu tive vendo o filme, sabe? Às vezes que não me levava a lugar nenhum. E recentemente a gente viu um filme, não tinha. A gente, na verdade, só escolheu por causa da atriz, que é a Adélia Exarchopoulos, a menina que fez o Azul é a Cor Mais Quente, que é Bem-vindos a Bordo. E durante assim, o filme inteiro tu não sabe o que tá passando muito bem com aquela personagem, se ela tá insatisfeita, se ela tá buscando alguma coisa, não se sabe. Eu acho que fica muito indefinido. E é mais ou menos assim que eu senti com esse filme, sabe? Às vezes eu não sabia para onde é que ele estava indo. Mas, claro, são filmes totalmente diferentes. Uhum. E o outro é mais, assim, pela vibe do lugar, que eu até comentei durante a análise agora do podcast, do filme, que me passa isso, os filmes que se passam em Los Angeles. Eu acho que é bem retratado até, não sei, nunca tive lá, espero não ir. A menos que eu esteja concorrendo, né, como melhor atriz para um filme. Mas Era Uma Vez em Hollywood, que eu detestei esse filme. Eu não gostei também. Detestei. Eu olhei pro Xande, sei lá, já tinha passado mais de uma hora, eu disse, o que quer dizer esse filme? Eu não entendi. Tu detestou o filme e por isso tu tá recomendando pras pessoas pra elas detestarem junto contigo. Não, dando uma de Leonardo. Ué? Não. Mas assim, não vejo, então. Mas não é recomendação. Mas foi o que me lembrou, assim, eu acho que é bem retratado, não sei, Leonardo, tu que estiveste em Los Angeles, é isso mesmo? É esta vibe? Porque se for, realmente eu não quero botar os pés nessa cidade. Porque parece que é tudo assim, é sempre uma festa aleatória acontecendo, assassinatos aleatórios. Sim, sim. Assassinatos aleatórios. Sim, quando eu estive lá, eu só fui em festa. Fez assassinato. Tu matou alguém, foi assassinado Leonardo? lá, por isso que a gente tá com o Leonardo alienígena aqui. Exatamente. O Leonardo que tinha cabelo ficou lá e voltou sem cabelo. Ih, rapaz. Los Angeles te fez mal, realmente. Nossa! Um tapa na cara da burguesia careca. E deixa ser feita pro Leonardo. Cabelo é uma coisa que eu gosto. Oi? Eu ia dizer que agora eu só quero dizer que cabelo é uma coisa que eu gosto. Eu não sei se sabe, os carecas também gostam de 2000. Os carecas também gostam de cabelo, eles simplesmente não têm cabelo. Comprem cabelão. Leonardo! Quais são as recomendações? Eu tenho 2 recomendações de filme. Primeiro, um filme que eu vi sexta passada, que é um filme que tá no Prime Video com Guy Pearce, que aliás é um ator que eu gosto muito. Eu descobri isso recentemente. É Confidential. Não, que é The Infernal Machine, a Máquina Infernal. Que é um escritor que vive isolado num deserto e dele começa a receber cartas de um fã misterioso. Na parte final do filme também vai uma coisa meio nonsense, assim, meio absurda, que me lembrou um pouco o Silver Lake. E acho que são filmes que dialogam bem desse personagem isolado, que tá procurando um sentido em alguma coisa. E em segundo lugar, a minha outra recomendação é O Demônio Neon, que é um filme do mesmo diretor do Drive, o Nicholas Winding Refn. Um enganador. Que também se... que isso. Também se passa em Los Angeles e tem muito dessa indústria do entretenimento, mas mais da indústria da moda. E é um filme estranho também. É um filme estranho, mas é um filme que a gente deveria comentar sobre esse filme em algum momento. Eu vou trazer ele em algum momento. Posso entrar tão bom quanto o Drive? Posso entrar na tua respiração? A mansão do compositor nesse filme, ela é na mesma locação de uma das locações do Demônio Neon, que tu citou agora. Legal. Verdade. E o Leonardo me fez lembrar que eu não tinha pensado na conexão Los Angeles, mas tem um outro filme que se passa em Los Angeles e também é sobre 2 mundos. No caso, ele usa o dia e a noite mais como um... Hit. Uma parábola, digamos Analogia? assim. Uma analogia, isso. Essa é a palavra que eu procurava. Que é com o nosso amigo Jake G, que é o Nightcrawler.
Esse filmaço. Que é um filme maravilhoso, assistam. Eu acho que dialoga bastante. O Abutre, dialoga bastante com esse filme também, em alguns pontos. Eu acho que ele tem uma visão de mundo. Também é um filme com uma leve vibe de edgelord, como os americanos chamam, ou carinha que quer ser metido a malvadinho ou sabedor de tudo. Enfim, tem um clima meio Clube da Luta em certos aspectos, mas é um baita filme. Vale a pena ser visto, vale a pena... E acho que ter uma sessão dupla desses dois filmes seria muito legal. Enfim, eu mesmo terminei o bloco, então eu vou começar o próximo, que é dizendo... Você pode nos seguir no Instagram e no YouTube em @euqueroverofilme. Você pode nos seguir no Instagram e no YouTube em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, curiosidades, xingamentos, analogias, histórias e elogios para mim, que é euqueroverofilme@gmail.com. Quem nos ouve no Stitcher, a gente recebeu essa semana a notificação de que é a última semana que a gente vai estar no Stitcher. Então vocês têm uma semana para sair do Stitcher e ir para uma plataforma de verdade, eu recomendo. Vocês, ninguém. Alguém nos ouve lá. E também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados. Nos deem likes e avaliem com 5 estrelas, é importante, ajuda a divulgar. E a gente pode trazer mais filmes, mais opiniões boas e ruins. Deem like nos nossos vídeos também, né? Podemos comprar nossos barcos e mansões. Eu pretendo ser enterrado no subterrâneo, mais além também. Não será em Los Angeles. Até daqui a uma semana, quem quer dizer alguma palavra de despedida, alguma coisa? A Bibi tem que revelar o próximo filme, né? É verdade! Eu tô desacostumado a fazer corrente. Geralmente Alexandre, qual é o próximo filme? Não, a Bibi tem que falar. Sim, eu sei. Eu tava falando que eu tô acostumado a falar com o Alexandre isso, mas nem isso eu fiz, então eu tô mentindo. E eu tenho escrito aqui bem grande. Próximo episódio, Bibiana continua corrente. Então, Bibiana, continue a corrente pra gente. Bibiana, por favor. Pistas antes. Uma escolha boa. Por favor, se comporte. Já basta tá tu, bom, né? Tá bom. Todas as mãos. Primeiro tem que dizer qual é a conexão e depois dar pistas do filme. Qual é a conexão, né? A conexão eu peguei elenco. O espetacular Homem-Aranha 2. Não, infelizmente não. Qual é o Homem-Aranha 1? Qual é a conexão de elenco? Qual é a... É um amigo. Bom, dizer que é aleatório, na verdade, é dizer que as pessoas respiram, né? Então... É o Topher Grace. É um amigo aleatório ali do... É o Topher Grace? Exato. Homem-Aranha 3 com Venom. Olha, se eu escolhesse, realmente poderia me internar amanhã. Predadores. Você não gosta do Homem-Aranha? Predadores. Não. Com Topher Grace. Isso. A gente vai ver toda a primeira temporada do Dead 70 Show. Filme... Eu não sei exatamente o ano, mas é um filme relativamente recente, talvez. Para aí, deixa eu procurar. É bem recente. Dá o quê? De quem é? 2018. Infiltrado na Clã. Perfeito. Olha aí. Eu ia por um que também é conexão ali de elenco, mas eu não vi e eu tive medo, sabe? A crítica é boa, mas eu tive medo porque eu não assisti. E tem aquela atriz que eu gosto, como é que é o nome? A atriz do Drive? Carey Mulligan. É a Carey Mulligan. Mas, com o Andrew Garfield. Por quê? Eu acho que, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Tá. E aí eu escolhi justamente um filme que eu assisti e achei... Filme interessante, eu acho que vai ser um bom episódio. Então assistam para até a semana que vem o filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã, de 2018. Não tem mais nada pra dizer, assistam. E a gente vai falar sobre ele. E eu tenho que conectar alguma coisa com esse filme e eu tenho um filé de opções. Já tô viajando e não tem nada. Vamos viver o momento, comemorar o Infiltrado na Clã, assistir ele semana que vem. E até a semana que vem alguém quer dar uma palavra de despedida? Agora sim, eu fazendo minha função de host corretamente. Sim, o quê? Tem que dizer tem mensagens escondidas em tudo. A gente não vai acabar o episódio com uma frase
Eu não vou dizer a palavra que eu queria dizer. Tá. Então eu não sei como terminar. Não vou ficar aqui se olhando um pro outro. Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Ativos, pô. Vamos pra Los Angeles, todo mundo? Isso é. Cuidado com assassino de cachorros.